Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, que a paz e o amor de Cristo possa reinar sempre em nossos corações e que possamos levar esta mensagem, este amor, esta paz a outras pessoas. Mais uma vez trazendo uma palavra de fé e ao mesmo tempo esclarecedora para muitos, porque é uma palavra em que uma irmã me encontrando me pediu para esclarecer através de vídeo ou ligar para ela para esclarecer uma dúvida que foi colocada no coração dela. Ela disse que ouviu algumas pregações em que se dizia que o dízimo foi abolido no Novo Testamento. E ela me pediu, eu assisto seus vídeos, te peço que esclareça para mim essa dúvida. Aqui estou para tentar esclarecer dentro das minhas possibilidades, usando a palavra de Deus. Olha só, mas antes de continuar, vou te pedir mais uma vez, não se esqueça de dar o likezinho, não custa nada. Você vai dar um like, vai compartilhar, você vai estar evangelizando, ganhando almas e possibilitando a outras pessoas também a conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Vocês que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Te peço, te inscrevam no canal, aperta o sininho, você vai ser notificado toda vez que eu colocar um vídeo novo. E se o vídeo está sendo relevante, está sendo esclarecedor, coloque aqui embaixo o seu comentário. Vamos à palavra? O dízimo foi abolido no Novo Testamento? Em primeiro lugar, quero falar para vocês, sim, eu já ouvi alguns vídeos a respeito disso, falando sobre o dízimo. Mas aí eu paro e penso, por quê? Será que essas pessoas que estão colocando que o dízimo foi abolido, ela não está triste por alguns pregadores que pregam falando sobre o dízimo e fazendo as pessoas entenderem que é uma coisa forçada, que elas têm que cobrar no dízimo, usando a palavra de Deus, o dízimo, como uma moeda de troca? Isso pode deixar muitas pessoas tristes e levar a fazer vídeo desse tipo. Mas eu digo a vocês o seguinte, em primeiro lugar, o dízimo não é moeda de troca. O dízimo não é forçado. O dízimo deve ser dado por amor. Fazer por amor. E isso na palavra de Deus fala em alguns livros que não devemos fazer nada por obrigação, mas por amor. Você tem que se lembrar do que Deus fez por você. E o dízimo é justamente o modo de você mostrar que ama a palavra de Deus e que vai ajudar essa palavra a ser propagada a outras pessoas. Então, as pessoas usam muitas vezes um versículo que tem no livro de Mateus 23, versículo 23, para dizer que o próprio Jesus aboliu o dízimo. Mas eu vou ler para vocês e vamos entender de um português mais claro o que é que está escrito. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais o hortelão entre o cominho, desprezando o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Isso está escrito na minha Bíblia. Eu tenho certeza que você vai encontrar a mesma coisa na sua. Quando o Senhor Jesus diz que, porque aqui ele está criticando os fariseus e os escribas, ele está criticando a hipocrisia daquele povo de fazer as coisas, falarem, pregarem uma coisa e fazer outra totalmente diferente. Há sacerdotes que enganam, hipócritas, ou seja, aquelas pessoas que usam máscaras, aquelas pessoas que atores, pregam uma coisa e vivem outra. Aqui o Senhor Jesus está criticando isso. Mas ele diz a eles o seguinte: olha, vocês são hipócritas, porque vocês dão dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas não fazem o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e fé. Mas eu te digo, faça estas coisas, mas não esconda as outras. Ou seja, dê o dízimo, mas faça também. Dê o juízo, a misericórdia e fé. É isso que o Senhor Jesus está dizendo nesta palavra aqui. Então, ele não está abolindo, ele está confirmando, segundo eu entendo o que está escrito aqui. Mas olha só, aí as pessoas dizem, não, o dízimo foi dado a Moisés, vamos dizer, na lei cerimonial, né? Que quer dizer, uma lei dada por Deus a Moisés para o povo de Israel. Realmente foi uma lei dada por Deus para o povo de Israel. E aí fala sobre o dízimo. Mas o dízimo só foi feito na lei de Moisés? Não. No livro de Gênesis,
capítulo 14, versículo 18 ao 24, fala que Abraão, antes de Moisés, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Então, o dízimo não é só da lei de Moisés. Foi dado antes por Abraão. O dízimo é uma palavra, vamos dizer assim, contemporânea. Ah, Lígia, o que é contemporâneo? É uma palavra atual, conservada, moderna. Ela não muda, ela continua. O dízimo é de Deus, é uma lei de Deus para o homem. Então, a gente pode encontrar isso no livro de Provérbios, fala sobre isso, que devemos honrar a Deus com nossos bens. Isso você vai encontrar no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 ao 10, onde Deus fala sobre que devemos honrar a Deus com nossos bens e com todos, com nossos bens e o fruto das nossas rendas. E você vai ler adiante. Aí é no Velho Testamento. Sim, e no Novo Testamento, onde é que fala sobre isso? Além desse aqui, de Mateus, capítulo 23, versículo 23, Paulo fala o seguinte, está escrito no primeiro livro, 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 9, versículo 13 e 14, fala assim: não sabeis vós, os que administram o sagrado, comem do que é do templo, e os que continua junto ao altar, participa da coisa do altar? Os que assim ordenou também o Senhor, os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Isso está escrito no Novo Testamento. Ah, mas não está falando do dízimo aqui. Mas o dízimo era dado para os sacerdotes para eles se sustentarem. Esses dízimos eram colocados nos templos e os sacerdotes eram sustentados por esses dízimos. E não é diferente no Novo Testamento. Quando Paulo fala aqui que o que anuncia o evangelho, ou seja, o pregador do evangelho tem que ser sustentado pela oferta dada ou dízimo dado, que eles devem viver do evangelho, é justamente os dízimos que é colocado na casa de Deus e que esses sacerdotes, ou seja, esses pregadores, esses anunciadores do evangelho vai ser sustentado. Então, assim como no Velho Testamento, o sustento vem dos dízimos. E Paulo, mais uma vez, fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, 9, e no capítulo 12, versículo 12 ao 13, ele também fala sobre isso, criticando os coríntios, porque ele passou 1 ano e pouco pregando na cidade de Coríntios e o povo não ajudava ele. A ajuda de Paulo vinha da cidade de Macedônia, em que enviava essa ajuda de custo para que Paulo se sustentasse. E Paulo, no capítulo 12, ele critica de uma certa maneira e diz que, graças a Deus, ele diz assim: nem eu quis ser peso para vocês. Ele não quis ser peso para os coríntios. Mas ele depois agradece de uma maneira irônica. Entendeu? Eu peço perdão porque nem cobrei de vocês isso. Então, aqui deixa bem claro que dízimo é uma ajuda de custo para aqueles que anunciam o evangelho. Então, quando a pessoa diz, o dízimo foi abolido, no Novo Testamento, eu ainda não vi. Mas vejo, sim, essas passagens na quais, não só essa, tem outras, que fala, assim, que os anunciadores do evangelho eram sustentados pelaquilo que era levado à igreja, que eram os dízimos. A oferta é uma coisa voluntária. Mas o dízimo é o que sustenta a obra de Deus. Então, minha querida irmã, espero que tenha esclarecido essa dúvida para você. Mas não dê por obrigação, não dê pela cobrança ou como moeda de troca, pedindo algo em troca a Deus. Não, dê por amor. Aquele que dá por amor recebe de Deus também de maneira com amor. Porque Deus abençoa cada um de nós. Nós dando ou não, mas se dermos, estamos cumprindo a palavra de Deus. Então, faça por amor, não por obrigação. Faça a Deus com amor, não como moeda de troca. Eu estou dando e quero receber. Não. Deus te recompensará no tempo que Ele quiser e na hora que Ele quiser.
Eu espero que tenha esclarecido sua dúvida e de outros. Um beijo no seu coração e até a próxima.